Silêncio no set. Mas a Baixada aqui, a ditadura aqui tem suas contradições, né? Assim, às vezes conversando com algum colega ou outro, e às vezes vendo alguns documentários, aí o pessoal fala assim, eu fui muito perseguido pela ditadura, a ditadura é isso aqui. Mas se você for cruzar o nome desses personagens, cruzar com a documentação do SNI, do Arquivo Nacional, você quase não vê o nome dessas pessoas. Porque a resistência mesmo estava em Dom Adriano. Dom Adriano e toda essa ação pastoral que ele promovia. Quando eu falo ação pastoral, ação de igreja. A Baixada Fluminense teve um papel fundamental na articulação entre igreja, movimentos sociais e ex-militantes de organizações revolucionárias de esquerda na resistência da ditadura militar. E é uma história que ainda é muito pouco conhecida quando a gente pensa assim, a grande produção historiográfica sobre a ditadura militar no Brasil, né? Daqui a pouco vamos passar ali. Agora essa é outra coisa também, né? A gente depois dessa experiência começa a pensar mais digital e tal. Sim. Fazer... Agora que vocês conhecem também aqui o acervo, o potencial que a gente tem aqui. A partir das entrevistas que a gente viu, tem muita coisa que segue. Tem muita coisa, né? Deu pra ver que ele acompanhou muita coisa de perto. Assim. Ele é muito curioso, né? Ele é curioso. Ele junta a informação, faz a sequência da informação da mão, a igreja. Ele faz bater seu arquivo. Foi áudio? Foi câmera. Entrevista Alexandre. Bom, a Igreja Católica, né, que é uma instituição milenar, ela, especialmente desde o século XIX, com a industrialização, ela foi vendo a necessidade de se atualizar, se modernizar para lidar com as questões, especialmente as questões sociais do mundo moderno, né? E na década de 60, então no começo da década de 60, em 1962, ela realizou o Concílio Vaticano II, que é uma enorme reunião de cerca de 2.000 membros da hierarquia da Igreja, né? E que realizou uma série de mudanças extremamente importantes. Uma delas foi as missas, né? Toda a liturgia da igreja passar a ser feita nas línguas locais, não mais em latim, e a igreja também passar a se ver não apenas como a sua estrutura hierárquica, mas como uma comunidade de fé que envolve vários movimentos, especialmente as pastorais, né? E essas pastorais tiveram uma importância muito grande na relação da igreja com movimentos sociais, né? Particularmente em locais como a América Latina, o Brasil, e aqui na Baixada foi um ponto muito forte, né? Dessa atuação das pastorais sociais da igreja. O apelo do Papa João XXIII durante o concílio, a diocese que tinha muitos padres para vir ajudar na América Latina. História é muito parecida. Aí eu embarquei 2 anos antes do que ele, 69, e cheguei aqui. Ônibus regulares lateranenses, o nome comprido. Ônibus regulares. Eu sou diocesano. A organização que encaminhou esta vinda chama de Fidei Donum. A iniciativa do Papa João XXIII. No Minas, a gente veio. O Dollar já se preparou, trabalhou 2 anos como padre lá e depois veio para cá. Eu entrei com 15 anos em 68, 1968, então eu estava no auge do movimento estudantil, né? E na escola, né, quer dizer, o movimento secundarista, né, eu participava, mas não tinha, era uma pessoa de classe média baixa, né, filho de mãe costureira, pai escriturário da Light, não tinha nenhuma ideia inicialmente, né, de todas as questões que estavam acontecendo no Brasil, né? Mas quando eu entrei na escola, então o movimento estava em rebuliço, né? Estava no auge e tinha aquela coisa de
de alguns estudantes, né, até fazerem algumas coisas animadamente, sem muita pretensão. Numa dessas, né, que o pessoal estava animado e tal, veio uma baixa ditadura lá no meio da escola, e eu também, eu fui atrás da baixa ditadura. Foi aí que alguém, né, que já era de alguma organização clandestina, que eu não conhecia, então me convidou para começar a participar de um grupo de estudos, né. A gente começou, né, comecei a ter, eu era uma pessoa muito católica, né, frequentava, enfim, e aí comecei a desacreditar em tudo, né, por conta até desse livro, né, a história da igreja, né. Então, a partir desse momento, eu deixei de ser cristã e católica, passei a ser, não acreditar, né, ser ateia mesmo, a partir desse desmoronamento de tudo aquilo que tinha sido construído na igreja dos santos, né. Foi assim que eu comecei e dali teve esse contato, com essa minha, uma das estudantes estava ali, a gente participou de grêmio, né, estudantil, para não dizer que não falei das flores, época dos festivais, de tudo, e começou a minha militância na esquerda, né. Votar, ela vai carregar aqui. Eu queria saber a função do microfone de papel. A gente vai dos dois ou elas são um? Vamos os dois. Até pra dar essa ideia. Porque normalmente esse funk à esquerda, Em 73, Dom Adriano lança um semanário, um jornalzinho de missa, que saía todos os domingos, né, na missa, chamado A Folha, que a Rural digitalizou, o Cedinho digitalizou, que é um material formidável. Você tinha a liturgia da missa, né, nesse jornal, e vários artigos, de Dom Adriano também, do Frei Luiz e de outros, como Leonardo Boff e outros teólogos, sociólogos, e que era um semanário litúrgico, porque tinha a liturgia da missa e conscientizador. Então, Dom Adriano trabalhava muito com o conceito de conscientização, é muito recorrente nos escritos dele. Então, já com o lançamento da Folha, já teve uma implicância muito grande. Várias vezes, Dom Adriano foi chamado na Vila Militar para explicar a Folha, né? Explicar qual era a função da Folha, porque a Folha realmente foi um semanário revolucionário. Porque antigamente a gente ia na missa e recebia só aquele folhetinho da missa com as leituras do dia, né? Porque na Igreja Católica, a leitura que você tem no domingo, a leitura da missa, no mundo todo é assim, é a mesma leitura. Então você já tinha aquele material preparado já, né? Com as leituras, então sempre foi aquele folheto, as leituras da missa, os cânticos. Aí Dom Adriano inova, coloca artigos de educadores, de sociólogos, de teólogos, de filósofos, e às vezes colunas que iam o ano todo. O Leonardo Boff escreveu um livro que é fruto desses artigos que ele escreveu na Folha. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Então a Folha já foi a primeira dificuldade. O Dom Adriano tem que sempre se explicar com a Folha. O Dom Adriano lia muito, ele lia quase 5 jornais por dia. Até dentro do banheiro ele lia jornal. Até a empregada dele falava que só via dentro do banheiro o barulho. Porque ele vinha, às vezes ele tirava toda a página, ele marcava, aí uma secretária aqui recortava. A maioria que trabalhou na Folha eram mulheres, assim, na parte mais assim de organizar a Folha. Porque você imagina, a Folha era um jornal, era feito assim, era distribuído, era muitos volumes, era rodado na Voz de Petrópolis. Aí chegava aqui, a gente tinha que separar tudo e distribuir para as paróquias e para as dioceses até fora da Baixada, né? Esses recortes também ajudavam ele a escrever os artigos da Folha, eu usava eles como subsídio para a Folha e também para os artigos dele, também para a ação pastoral dele, para as falas dele. Então, era tudo dividido por assunto. Então, você vê violência, educação, saúde pública. É um material riquíssimo. Eles falsificaram, né, o número da Folha, uma edição, não sei se foi de 79, 80, mas que trazia uma entrevista de um arcebispo velhinho, muito conservador, Dom Sigur, de Minas e Diamantina. Ele era um homem assim, muito conservador e ele fazia muitas críticas a essa ação pastoral da igreja, essa ação mais engajada, mais voltada para o social. Então, esse pessoal que falsificou a Folha, eles usaram essa entrevista e eles falsificaram assim bonitinho, bem feito mesmo o negócio. E é uma forma de trazer assim, uma confusão na pastoral.
uma forma também de embaralhar a ação pastoral de Dom Adriano. Sem falar também as agressões que Dom Adriano sofria nos jornais locais aqui. O próprio jornal Hoje, que os jornais aqui, nossa cidade, todo o Brasil é assim, a gente vive também muito dos recursos, né? De quem está financiando. Se a prefeitura está financiando, a gente vê jornais aqui que fecha só com um tipo de prefeitura, né? Tudo, porque é a prefeitura que banca o jornal. Então, alguns jornais aqui eram bancados por grupos políticos que eram contrários ao pensamento de Dom Adriano. Então, às vezes, o jornal baixava a lenha do Dom Adriano, assim, até coisas muito agressivas. E, além da falsificação da Folha, nós tivemos também várias igrejas pichadas também. Da Igreja da Prata, colocaram assim, pichada, aqui é a sede do PCB, né? Fora comunista, Dom Adriano comunista safado. Então, igrejas foram pichadas, né? Saiu. Muito notificado no Globo, no Última Hora. Então a gente começou a estudar na casa de um, na casa de outro, escondido, né, das mães, né? Nós nos reuníamos a partir desse grupo da escola. Era sempre assim, um grupinho de 3, 4, né? E a gente começou, foi quando a ala começou a se reorganizar mais adiante, né? Ela tinha tido uma queda, né? Ela saiu do PCdoB, mas só que a gente não tinha consciência disso. E depois a gente tomou conhecimento que a gente era da ala vermelha, mas a gente se considerava, na verdade. A gente entrou, né, assim, mais oficialmente um pouco depois, né? Quando tinha 17, 18, 19 anos. E aí foi quando eu saí, eu morava na Penha, como eu disse, eu já tinha feito, nesse período, fiz o primeiro concurso para ser professora do município do Rio. Fiz o concurso, fui aprovada, e a gente já tinha uma discussão dentro da ala, então, né, de fazer um trabalho político em região de classes populares. E a região escolhida pelas suas condições foi a Vila Kennedy. Então, nós fomos para a Vila Kennedy, não fui só eu, a Vilma e mais uma, a Lourdes, que inclusive foi bastante ativa em Caxias. Nós éramos, né, da escola normal, fizemos concurso e fomos para a Vila Kennedy. No ato deliberado, né? Não foi por acaso. A gente foi trabalhar lá, né, em escolas diferentes, inclusive, né? Para a gente poder, inclusive, tomar conhecimento da vida do povo, né, de todas as situações. E eu não só fui trabalhar, eu depois de morar lá. Eu saí de casa, meio que fugida mesmo, né, e fui morar na Vila Kennedy. Aluguei, eu tinha 19 anos, uma aventura, mas era isso, né? Era um momento, né, de fazer esse trabalho, mas que era um trabalho clandestino, porque as pessoas não sabiam, né, que a gente era de organização de esquerda, ainda eram, né, momentos ainda de, né, clandestinidade, que as pessoas não podiam saber que você era comunista e tal, mas a gente fazia um trabalho de integração, né, com as massas, como a gente falava, né, e de ir nas festas das crianças, de fazer trabalho por dentro da igreja, e aí foi quando eu conheci, por exemplo, o Padre Nino, que eu não sei se vocês conhecem, já escutaram falar no Padre Nino, que veio para a Baixada e que já faleceu, Padre Nino Lourenço também, que já faleceu, e o Padre Jacinto, eles eram da Teologia da Libertação e eram da Igreja da Vila Kennedy, né, de vanguarda, e tinha grupos jovens, né, que discutiam essa questão, enormes, né, que faziam esse trabalho de consciências, e eu fui para dentro desses grupos jovens. As pessoas não sabiam que eu era comunista, que eu era de organização de esquerda. Dom Adriano tinha saído aqui da Cúria, que funcionava na época da Catedral de Santo Antônio. Ele foi com o sobrinho dele e a noiva do sobrinho dele. Aí, na altura da posse, o carro foi interceptado e jogado Dom Adriano dentro de outro carro e começaram a ameaçar ele, uma tortura psicológica e física, dando muita pancada nele, queimando ele de cigarro, jogando cachaça e álcool em cima dele e falando que queria morrer o tempo todo naquele terror, né, danado, e abandonaram ele em Jacarepaguá, no matagal, ele despido, nu e amarrado.
Aí tinha um trabalhador, na madrugada, indo pegar um ônibus, aí viu, né? Aí levou o Dom Adriano, tirou, né? Conseguiu desamarrar o Dom Adriano, levou, botaram uma roupa nele. Esse episódio teve muita repercussão, mas Dom Adriano não se deixou assim intimidar por isso. A Europa se manifestou, na Alemanha fizeram o chamado Europrotest. Fizeram vários protestos para pressionar o governo brasileiro a liberar os padres e também os agentes de pastoral. E depois, com o sequestro, né, teve uma repercussão muito grande. Em 79, outro ataque contra a igreja, contra Dom Adriano, porque Dom Adriano era um símbolo de uma resistência e precisava ser atacado. Antes do sequestro, quando o carro dele, era um Fusquinha, eles explodiram o carro em frente ao prédio da CNBB ali no Largo da Glória. A sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não era em Brasília, como é hoje. Então pegaram o Fusquinha do Dom Adriano, encheram de bomba e explodiram, para tentar intimidar, né, assim, amedrontar. Mas Dom Adriano não se deixou amedrontar. Eu fico pensando hoje, Dom Adriano morava na periferia de Parque Flora. Hoje eu tenho medo danado de ficar lá sozinho. E Dom Adriano ficava lá, né? Porque a gente vê, que é Parque Flora na década de 70, ele era um homem muito corajoso. O único atentado, assim, onde os terroristas colocaram uma bomba dentro do sacrário. O sacrário é onde tem a hóstia consagrada. Para nós católicos é o lugar mais importante no espaço do sagrado. Então eles colocaram a bomba, detonaram o altar, que também foi uma coisa assim muito triste, em protesto todas as igrejas fecharam, não teve missa, nenhum domingo, e todo mundo se reuniu aqui no grande protesto na igreja de Santo Antônio. Eu morei em Vila Kennedy de 72 a 77, né, basicamente, e tinha esses padres lá que a gente fazia um trabalho importante. Quando eu vim para a Mesquita, então, um pouco depois, o Padre Nino também veio. Todos os padres eles foram perseguidos, esse trabalho que eles faziam na Vila Kennedy, pelo aquele cardeal, isso, do Eugênio Salles, eles foram, todos, e tinha também o Padre Bruno, que hoje é da paróquia do Lade 15, que você conhece bem, ele era de Vila Aliança, então junto com o Padre Nino, o Padre Lourenço e o Padre Jacinto e o Padre Bruno, mas tinha mais algum, eles faziam essa discussão ali forte na região. Todos eles foram perseguidos e eles todos vieram para a Baixada. O Padre Bruno ficou no Lade 15, Padre Jacinto também veio um pouco depois, ficou na Prata, né? Lourenço também veio. Nesse momento, não sei em que momento ele saiu da igreja, ele casou, né? Mas ele também ficou em Nova Iguaçu, né? Depois ele foi para a Fase, ele atuou bastante na Fase. Você lembra quem é? Ele, na verdade, quando ele morreu, já estava na Fase há bastante tempo, né? Então, mas ele veio de Vila Kennedy, ele era padre, os padres italianos, né, que se falava, era o grupo italiano. E o Nino ficou em Santo Elias. Então, eu encontrei um belo dia em Santo Elias e falei, mas Padre Nino, você está me perseguindo. Só que ele já sabia que eu era de organização, vazou isso, foi uma discussão muito complicada na época, né, porque a gente, as pessoas se sentiram meio traídas, porque a gente fazia um trabalho com o pessoal da igreja, né. Mas o Padre Nino já sabia, né? Aí, quando ele veio para cá, para Mesquita, né? Na verdade, Mesquita, Nova Iguaçu, ele já sabia e morava no mesmo bairro, a igreja no mesmo bairro que eu estava morando. E a gente foi lá algumas vezes, a gente conversava, né? Uma situação muito interessante. Cheguei aqui na Diocese em 81. Aqui. 81. Época de muita luta social aqui, né? Era uma época de transição, porque até 80 era a época de atuação de Dom Adriano, da Diocese, a resistência à ditadura. E a gente acompanhava lá do Rio, na realidade, não estava aqui. Mas aí em 80, 81 começou todo aquele movimento de associação de moradores, o apoio da igreja à organização do povo. MAB. Nasceu. Basicamente o MAB nasceu dentro da igreja. Sim. A parte dos movimentos do país era nessa época, né? Inclusive nasceu com a ajuda de gente que estava aqui protegida, dizemos assim, Dom Adriano. Se refugiaram aqui
A equipe que agora está aí na Fiocruz. Pois é, desse período, né, quer dizer, logo que o senhor chegou, você falou que era uma época de transição, né? Quais eram as lutas mais importantes realmente nesse momento, assim, por exemplo, de bandeiras, do mapa de mobilizações, que estavam mais em torno de que questões? Mais a questão do saneamento básico, moradia, a organização do povo nos bairros. Aí começou a misturar também com o nascimento do partido político. Teve desvantagem, porque aí a pessoa tem uma abertura política e entra em partido diferente, ou mesmo num partido, mas aí depois pensar na própria carreira política, tem que pensar na conquista do poder, e muitas vezes certas bandeiras do povo mesmo ficam para trás. Como a gente diz assim, nós preparamos a noiva, ela casa com outro noivo. Mas a violência policial era muito forte aqui. Do Adriano, teve o caso Marli, foi um caso famoso aqui, que do Adriano também ajudou muito a Marli a identificar os policiais que mataram o irmão. E também a questão do extermínio de 6 menores também em Vila de Cava. Também teve uma repercussão muito grande. Eu estou agora organizando assim, comecei para o dicionário do pensamento de Dom Adriano, porque os artigos dele são muito densos e longos. E às vezes a gente passa para um colega ou outro, aí o pessoal não tem tempo de ler, e às vezes naquilo que o colega foca, quer, às vezes está perdido ali dentro. Então eu comecei a pensar assim, aí polícia militar. O que Dom Adriano escreve sobre polícia militar? Né? É isso que você falou, a questão da tortura, da violência. Aí ele fala, salvo algumas pessoas, mas a prática da polícia militar na nossa região é assim, assim. E também sobre ditadura militar. O que Dom Adriano escreve sobre ditadura militar? Eu acho que está ficando legal, né? Eu acho que todo esse compromisso, vocês, da igreja, tudo, ele contribuiu a criar uma consciência de baixada, uma consciência não só a nível de baixada como conjunto, mas uma consciência dos direitos dos moradores. Mesmo nos bairros surgiram lideranças, surgiu forma de resistência, de lutas. É claro que os problemas são enormes. Se a gente olhar, o que se conquistou parece pouco demais em relação ao que ainda precisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o pessoal, o povo, sobretudo o povo ligado às comunidades, foi protagonista do que se conquistou. É porque a gente está perdendo muita gente, é uma preocupação. Eu estava até falando com ele. A gente tem militantes que estão com 82 anos, já estão perdendo a memória, estão com uma saúde bem fragilizada. Então, num lugar carente de arquivo como a Baixada, a história oral, entendeu? Que a gente é muito carente de arquivo. E aqui é uma cidade que tem uma mentalidade meio cafona em relação ao arquivo. O pessoal tem dificuldade de arquivo e museu aqui na nossa Baixada. Recentemente eu pedi lá ao presidente da Câmara, ele esteve aqui, né, e tal. Rapaz, vamos criar um arquivo da Câmara de Vereadores. Criar um arquivo, a Câmara vai fazer 190 anos. Olha a vida documental, né? Vamos fazer, aí falei, expliquei tudo, aí, olha, o mundo todo é arquivo. Você vai em Lisboa, é arquivo da Câmara de Lisboa, na Noruega é o arquivo da Câmara. Tem que ter um arquivo, a Câmara tem que ter. Também uma luta aqui na Prefeitura, a Prefeitura criar um arquivo público. Criar um arquivo público, né, de Nova Iguaçu. Também é outra dificuldade, porque muda a administração e some tudo. Então, de modo que há muitas coisas que a Prefeitura tem que resolver em relação ao patrimônio, eles vêm buscar aqui. Porque, mesmo desorganizado, eu sei mais ou menos onde estão as coisas, né? Mas a Prefeitura não tem plantas, ela não sabe nem o que tem, né? O que a municipalidade tem. A partir de trabalhos como o que a gente faz no CEDIM, né, de resgate, preservação de fontes, né, para pesquisa histórica,
existe uma grande diversidade de temas que podem ser pesquisados aqui, né? As coisas mais ligadas diretamente à igreja, aos diversos movimentos sociais, aos militantes das organizações de esquerda que vieram atuar aqui, a própria política institucional, né? Houve uma série de cassações de prefeitos, por exemplo, aqui na Baixada durante aquele período, sobre a questão da violência, a formação de esquadrões da morte, que são a origem histórica das milícias atuais, né? Então, só para dar alguns exemplos assim da grande diversidade de temas que a gente pode pesquisar com essa documentação sobre a Baixada no período da ditadura militar. Bem, em 2019, né, nós participamos de um edital internacional ligado à Fundação Arcádia, que é o Modern Endangered Archives Program, né, MEAP, e que é gerenciado pela Biblioteca da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA. Né? Nós fizemos uma proposta a partir da nossa parceria com a Curia Diocesana de Nova Iguaçu, propondo a digitalização desses acervos, que são... A Curia tem o arquivo histórico mais importante aqui de toda a Baixada Fluminense, que é uma região que não tem arquivos públicos, por exemplo, né? E a partir daí nós começamos a digitalizar várias coleções de periódicos, outros documentos fundamentais da atuação da igreja nas décadas de 60, 70, 80, 90, né, que estão ficando disponíveis para pesquisa tanto no site da biblioteca da UCLA quanto no nosso repositório, o RIMA, né, onde toda a documentação digital produzida pelo CEDIM pode ser acessada e pesquisada livremente. Tá bom? Vamos tomar um cafezinho? Acho que tem bastante. Obrigado. Deixa eu tirar Desculpa. Eu não dei aí, precisamos levar para o contrário. Aí coloca Igor. Igor, qual é o seu nome? Igor Cabral. Tem a Josi. Beleza. Alexandre Fortes e Eduardo. Qual que é o nome do Eduardo? Dudu de Morro Agudo, que ele assina. Dudu de Morro Agudo. Da José, só Josi Antunes. Alexandre. Isso, Igor. Eu consigo lembrar o Dudu, eu só consigo lembrar que a mãe dele também é Flávio. É, porque o nome dele é Flávio Eduardo. Caraca. Ah, só que ele acabou botando Dudu de Morro Agudo. Aí o Flávio ficou. No comentário, ela falando do Flávio, eu fiquei assim, caramba, mas Quem é essa Flávio? não é mãe do Dudu. Agradecimento. Conta mais alguém? Agradecimento. Cedim, Enraizados, Cúria, Lacerda, os professores. Acho que é isso. Aí, Não tem. a Celi